Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor e hoje um pouco diferente, vou trazer aqui uma introdução ao deslocamento da curva de oferta, segundo a teoria do produtor, misturado com um pouco da função empresarial, trazido por uma escola de pensamento considerada heterodoxa, mas alinhada a uma visão liberal da economia, até digo libertária, que é a visão da escola austríaca. Então, primeiramente, nós vamos estabelecer aqui os fundamentos da teoria do produtor, seguindo a ortodoxia, seguindo como referência o Mankiw e o Varian, no livro de Introdução à Economia do Mankiw e o Microeconomia do Varian. Bom, seguimos então. E vamos trazer também um case aqui para entender melhor como a função empresarial é aplicada dentro da microeconomia e como ela faz os deslocamentos da oferta, tá bom? Vamos lá. Bom, primeiro vamos falar sobre os fundamentos da microeconomia, a função da oferta. Então, aqui são os fundamentos, vamos fazer uma grande revisão. O segundo ponto é que o preço é igual à quantidade marginal produzida e a condição que gera a curva, né? Então, vai aí se igualar o preço em determinado momento, que é até onde vale você produzir, que é o seu preço é igual ao seu custo marginal de produção. O terceiro ponto é a diferença entre movimento e deslocamento, distinção essencial. Então, nós vamos ver que o preço ele pode trazer deslocamento quanto movimento. E dentro da função do produtor, nós vamos ver que ele é o único que ele pode apresentar apenas movimento. Todos os restantes dos segmentos a qual vamos ver mais adiante são deslocamentos dentro da curva de oferta. Bom, e o quarto ponto, que é os cinco determinantes do deslocamento que nós vamos ver, que é isso que eu estou dizendo agora, e o equilíbrio de mercado, estático comparativo. Então nós vamos mexer dentro de uma teoria onde o gráfico está estático, ele não é dinâmico, ele não muda a todo momento. Nós estamos fazendo apenas um recorte dele para estudo técnico e aplicável também para facilitar, então a simplificação também, né? E a análise do bem-estar, que são os ascendentes, que é a teoria de Alfred Marshall dos triângulos que se baseiam os gráficos de eixo X e Y, dos excedentes de bem-estar total, tanto do produtor quanto do consumidor. Então vamos lá. Bom, a função da oferta. Então, a quantidade produzida é igual ao fator. O fator pode ser o preço do bem, que é representado pela letra P, o W, que é representado pelo custo do trabalho, a letra R, que é o custo do capital, a letra T, que é o nível tecnológico, e a letra Z, que é outros fatores exógenos, como tributos, número de firmas, expectativas, que são as concorrências e outras variáveis. Eu até coloquei exógenos aqui, mas acho que é a melhor expressão aplicável. Bom, de regra fundamental, só o preço move a quantidade ao longo da curva. Todo o restante desloca a curva inteira. É aquilo que eu expliquei. Quando a gente está definindo aqui esse S é o do deslocamento da curva, tá? Então o que ele está representando é a curva 1, 2 ou 3, por exemplo. Dentro dos gráficos vai fazer mais sentido quando a gente vê. Condição de maximização que eu coloquei, então preço igual ao custo marginal, que é a quantidade, vai explicar e exemplificar o que eu quero dizer agora. Bom, então preço igual ao custo marginal, a quantidade produzida, a regra que gera a curva de oferta. A firma maximiza o lucro produzindo onde? Onde o preço é igual ao custo marginal. Então, se o preço e o custo marginal for superior, a firma ganha mais do que custa produzir, mais uma unidade. A decisão é produzir mais. Então, se ela vê que ela consegue produzir mais e o custo marginal dela vai continuar crescendo, então vale a pena produzir mais. Agora, se o preço dela for menor que o custo marginal, então produzir a próxima unidade se torna mais caro, então é produzir menos. E se o preço é igual ao custo marginal, aí é o lucro máximo atingido. Qualquer mudança piora o resultado. A firma para aqui. Então, tá, ela igualou. Ela não consegue passar mais desse ponto. Ela chegou no que seria aquela curva de produção de salto da tecnologia, quando a gente vê. Então eu consigo produzir 100 de carros e 20 de semicondutores, por exemplo. Eu consigo mudar as variações, mas
a quantidade total que eu consigo produzir com esse fator tecnológico, no máximo são esses. É o máximo da minha produção. E dentro da teoria do produtor, o custo marginal, quando ele se iguala ao preço, já era isso. Aí eu coloquei aqui um textinho explicando que o custo marginal igual a quantidade, o custo do produto a produzir a próxima unidade, afirma que 100 unidades, se a firma faz 100 unidades e produzir a centésima primeira, custa 50. Então, o custo marginal é igual a 50. Porque preço é igual ao custo marginal gera a curva de oferta, para cada preço que o mercado oferece, a firma escolhe quantidade tal que o preço é igual ao custo marginal é igual a preço, desculpa. Isso cria a relação de quantidade, preço, que é a própria curva de oferta. Tudo bem? Bom, então seguimos aqui. Acho que vai ficar melhor explicado quando a gente partir para a parte dos gráficos. Mas antes, é bom explicar a diferença entre o movimento e o deslocamento da curva. Sei que é algo extremamente inicial esse ponto, mas é importante falar dentro da teoria do produtor porque em determinados momentos nós podemos ver que os fatores de mudança de preço podem parecer deslocamentos, mas na verdade são apenas movimentos ao longo da curva. Nós podemos falar, por exemplo, sobre o diesel, gasolina no Brasil hoje. Isso eu estou gravando no mês 5 de 2026. Existe uma variação bem considerável no valor dos preços dos combustíveis, um aumento bem gradual e sem chance talvez de retorno. Mas como nós vamos saber se é um deslocamento da curva, da oferta, ou se é um movimento ao longo da curva? Bom, então vamos entender primeiro o que é o movimento ao longo da curva, causado por variações no preço do próprio bem. A curva da oferta permanece inalterada, então os consumidores vão consumir a mesma quantidade, independente do preço, porque eles precisam consumir. A quantidade ofertada aumentou ou diminuiu ao longo da curva. Aqui essa eu coloquei como uma curva de oferta, tá bom? E aí uma tese essencial dentro da economia, que é ceteris paribus, se todos os fatores constantes permanecem, né? E a diferença do deslocamento da curva, que é causado por variação nas determinantes da oferta, então a oferta muda completamente, a curva inteira se move para a direita ou para a esquerda, então o preço sobe ou diminui, para a esquerda ele sobe, para a direita diminui, representa a nova relação entre os eixos preço igual e quantidade, altera o equilíbrio de mercado, então o preço e a quantidade acabam sendo alterados devido a esse deslocamento da curva de oferta e demanda, tá bom? Seguimos aqui. As 5 determinantes do deslocamento: os preços dos insumos, tecnologia, as expectativas, número de firmas, políticas e tributos. Bom, 3 determinantes podem deslocar para a direita e 2 para a esquerda. Então as expectativas do mercado pode reduzir a oferta, também pode aumentar. Depende muito dos fatores. Políticas e tributos sempre deslocam para a esquerda porque acabam encarecendo o produto, tá bom? E preços dos insumos, número de firmas e tecnologia, com o aumento dos insumos, de firmas e tecnologia, tende a deslocar para a direita. E aqui um pouco do primeiro gráfico, que é uma exemplificação, uma simplificação só das curvas de oferta. Então, deslocamento, análise gráfica. Deslocamento para a direita, como eu falei anteriormente, mais oferta a cada nível de preço, menor valor dos insumos, mais tecnologia apresentada e mais firmas concorrendo, menores preços. Então, ampla concorrência aqui, a gente está trabalhando dentro de um mercado perfeito, tá bom? Dentro do exemplo, não estamos trabalhando dentro de, por exemplo, oligopólios ou monopólios, que muda completamente a teoria da oferta. Estamos trabalhando dentro de simplificações de concorrências perfeitas, até chegar no case onde são empresas que possuem muitas empresas concorrendo dentro do setor, mas não chega a ser uma livre concorrência perfeita. Mas para a simplificação da análise estática, eu preferi trabalhar dentro de uma teoria da concorrência perfeita. O deslocamento para a esquerda, menos oferta a cada nível de preço, então causa aumento do insumo, ficou mais caro, novos tributos e a expectativa. Como eu disse anteriormente, por exemplo, está tendo a guerra no Irã, os valores do barril do petróleo estão acima do que estavam há 5 meses atrás, e como a expectativa é que a guerra se estenda, o preço acaba sendo influenciado na bomba de combustível. Além, obviamente, dos resultados da guerra e etc.
não conseguir passar pelo Estreito de Hormuz. Então tudo isso gera uma expectativa que pode ser positiva ou negativa, nesse caso negativa, dentro do exemplo citado. E aqui as curvas estão sendo representadas pela letra S apenas para visualização, mas são as curvas de oferta. O S está sendo representado pela oferta. Exatamente. Bom, e aqui eu trouxe um estático comparativo para explicar como funciona o equilíbrio de mercado. Então aqui dentro nós estamos trabalhando dentro de dois eixos, oferta e demanda. E aqui eu separei por duas cores, que é o cinza e o verde. Então o verde está sendo representado pela oferta primária e o O está sendo pela oferta inicial, ou seja, quando os preços de equilíbrios começaram a serem comercializados. Vamos dar, por exemplo, aqui o arroz. Então, em determinado momento, o arroz de uma certa empresa era vendido a preço de R$ 52, que é o cruzamento aqui entre a oferta e a demanda. E aí, uma nova concorrente conseguiu, por meio de tecnologia, vender o produto porque seu custo marginal é menor do que o da empresa O0, ele consegue vender por 48. E aí a gente precisa calcular a quantidade que foi produzida, a maior, e os excedentes. E o que são os excedentes? Excedentes do produtor é essa curvazinha que a gente está tendo aqui desse triângulo que eu estou apresentando entre o eixo O1 ou O0, que é esse pequeno triângulo aqui que está sendo representado. E aqui excedente do consumidor, que é o triângulo da quantidade. Opa, apertei sem querer. Da quantidade, que é representado aqui pelo O0 até a demanda, até o eixo de equilíbrio. E aqui é a mesma coisa, do O1 a demanda e o preço de equilíbrio. Bom, aqui eu vou mostrar como é calculado a quantidade, o excedente do consumidor, o excedente do produtor e o bem-estar total gerado na economia. Porque se para o produtor ficou mais barato produzir, ele consegue vender mais, então ele teve um excedente. E o consumidor ele não precisou consumir pelo preço máximo a qual ele estava disposto a pagar, então houve também um excedente. Porque ele comprou um produto mais barato, a qual ele pode alocar seus recursos finitos em outras coisas. Então primeiro vamos chegar na quantidade. No gráfico, nós podemos chegar pela quantidade apenas observando, mas o gráfico acabou gerando pequenas distorções, como qualquer gráfico pode gerar, e eu decidi por mim mesmo calcular essa quantidade. Eu vou mostrar como é feito o cálculo a seguir. Bom, então funções para determinar a quantidade. Como eu vou determinar a quantidade? Então primeiro vamos começar pela curva de demanda. O que eu determinei? Se a quantidade para eu produzir é 0, parto do ponto 0, qual é a quantidade que a demanda tem? Então, 90. Então eu vou produzir 0. Porque meu preço a 90, 0 pessoas vão consumir. Agora, se meu preço é 82, uma pessoa está disposta a pagar. Então já muda. Então eu tenho meu primeiro consumidor, que vai consumir essa quantidade eu vendendo a 82. Se eu vender a 90, ninguém vai consumir. Então, não vale a pena eu produzir. A diferença entre 90 e 82 é 8. Então, se eu diminuir 8 em quantidade, 8 em valor, terá uma pessoa consumindo. Então, eu criei uma pequena equaçãozinha que é o preço igual a 90 menos 8, quantidade. E agora, o da oferta, vamos trabalhar do O0, que é a oferta inicial. Bom, se minha quantidade é 0 e o preço foi igual a 12, quantas pessoas vão consumir? Quer dizer, eu vou ofertar quanto? Eu vou ofertar a 0, porque para mim não vale a pena produzir esse item a 12. Meu custo marginal de produzir é mais elevado do que o valor a qual estou disposto a vender. Mas se meu preço foi igual a 20, eu estou disposto a vender uma unidade. E aí gera a equação que meu preço a 12, a diferença também é de 8 entre a quantidade 0 e a quantidade 20,
mais 8 quantidade. E aí eu junto essas duas equações aqui que eu montei até então. E ela fica dessa forma aqui. Oferta inicial, oferta 0. 90 menos 8Q, que é a quantidade, igual a 12 mais 8Q. Simplificando a fórmula, eu passo aqui o que é positivo vira negativo. 90 menos 12, 78. Passo as duas letras junto, então igual 8Q mais 8Q. Como eu já tenho o resultado de 78, eu vou dividir essas duas grandezas aqui. Essa daqui é a fórmula de primeiro grau, tá? Então eu vou fazer aqui 8 mais 8, 16. Agora eu vou dividir as duas. Então, quantidade 78 dividido por 16, que é 4,875. A mesma coisa foi aplicada aqui na equação da oferta O01. Então é a mesma coisa. Então eu calculei aqui, vi que é 8, fiz o cálculo, deu 5,125. Que é o que eu estou exemplificando aqui no gráfico. Bom, tem na quantidade, tem no preço, a quantidade consumida dentro das curvas e o preço, nós podemos fazer o excedente do consumidor e o excedente do produtor, que é uma equação um pouquinho maior. Bom, então vamos lá. A função para determinar o excedente do consumidor é E igual ao preço máximo, que a gente verificou aqui. Então, o preço máximo que eu estou disposto, que é o consumidor está disposto a pagar, por exemplo, e o preço máximo que eu estou disposto a vender esse produto, mas a quantidade de não consumidores, menos o preço de equilíbrio vezes a quantidade. Então a gente já tem a quantidade, a gente já tem o preço máximo, e aí a gente tem o preço máximo no gráfico e a gente tem o preço de equilíbrio também no gráfico. A gente só calculou a quantidade consumida. Então, a partir daquela quantidade consumida, nós conseguimos montar a seguinte fórmula. Então, o preço máximo é 90, menos 52, que é meu preço de equilíbrio, vezes 4,875. Eu coloquei uma casa decimal a mais para facilitar no cálculo, tá bom? Mas pode colocar 4,87, mas eu preferi continuar com a casa decimal. E como a gente está calculando a área de um triângulo, pela base dividido por 2. Simplificando a fórmula, 90 menos 52 é igual a 38, vezes 4,875 dividido por 2. Primeiro faz as vezes em cima e depois divide o valor, que deu 92,625. A mesma coisa aplicada à oferta número 1, que é o mesmo cálculo, que é o preço máximo, menos o preço de equilíbrio, vezes a quantidade. Aqui no caso, 90 menos 48 deu 42, vezes 5,125 dividido por 2 deu 107,625. Que aqui a gente já determinou o excedente do consumidor. Então, os valores as quais foi se beneficiado dentro da economia por vender, o consumidor teve um excedente por comprar um produto mais barato, onde ele pode realocar esse dinheiro que ele estaria disposto a pagar 82, ele pagou, no caso aqui da oferta 1, ele pagou 48. Então ele teve um excedente total por consumir um produto em um preço menor do que ele estava disposto a pagar no preço máximo de 107,625, tá bom? Essa daqui é a teoria do triângulo do excedente do consumidor. Agora nós vamos passar para excedente do produtor e também o bem-estar total, que está representado aqui embaixo. Mas vamos começar primeiro pelo excedente do produtor. Bom, o excedente do produtor segue quase a mesma premissa do excedente do consumidor. Então, vamos determinar que é assim. E, que é o excedente, é igual ao preço de equilíbrio, menos o preço mínimo que eu estou disposto a vender, vezes a quantidade. Antes a gente estava trabalhando no preço máximo, agora a gente vai trabalhar no preço mínimo. Eu estou disposto a vender até que valor? Então, o meu preço mínimo vezes a quantidade consumida pela base de 2, dividido por 2. Simplificando a fórmula, fica que o meu excedente é igual a 40, 52 menos 12, vezes 4,875, dividido por 2. Então, o meu excedente foi de 97,5. O excedente do produtor da oferta 1, mesmo cálculo, 48 menos 8, deu 40,
vezes 5,125 pela base de 2. Eu falo base de 2, mas é dividido por 2, tá bom? Costume de linguagem, vício de linguagem. O excedente do consumidor foi 102,5. Um crescimento de 5 pontos. É representado por 5 pontos, comparativamente entre um excedente e outro do produtor. Bom, e o bem-estar total como é calculado? Então é o excedente do consumidor, é o excedente do produtor. Então, que é o nosso bem-estar total. Então, o nosso bem-estar total é igual. Esse primeiro que eu estou calculando aqui é da oferta 0 e aqui da oferta 1. Então, 92,625 mais 97,5. 190, 125 e aqui é a mesma coisa. É uma soma simples, tá bom? E aqui a gente calculou o bem-estar total gerado na economia por essa inovação de mercado, comparativamente com a oferta 0. A oferta 1 gerou um bem-estar total maior para os consumidores e produtores, por vender um produto mais barato. Então, foi-se vendido maior quantidade, foi-se consumido a um preço menor. A teoria de Alfred Marshall. Bom, e a síntese de tudo que a gente viu até aqui, que a quantidade é igual ao fator de produção, que pode ser preço e outras variantes. Então, quando o meu preço é igual à minha quantidade, a firma produz até onde chega, iguala os custos de produção, então ela para de produzir. E que movimento e deslocamento não são a mesma coisa. A variação do preço significa movimento, e a variação em qualquer outra determinante dos fatores apresentados do W, R, T, Z fazem o deslocamento da curva. E assim com os determinantes, que é o preço dos insumos, tecnologia, expectativas, número de firmas e tributos e regulação. Dentro do gráfico a gente exemplificou, deixou mais facilitado, não trouxe outros fatores exógenos, apenas a tecnologia, com um método de explicar e facilitar o conhecimento e principalmente entender a teoria da oferta. Na vida real é muito mais complexo, se calcula muito mais variáveis, tá bom? E as consequências do mercado? Então, aumento da oferta, menor preço e maior quantidade consumida. Um novo equilíbrio com maior quantidade e preço menor. E agora nós podemos partir para o deslocamento da oferta a partir da visão do Jesus Huerta de Soto, Hayek e Kirchner, do caso BioID no Brasil, tá bom? Como ação empresarial criando novas curvas, não apenas as desloca. Então aqui a gente está saindo de uma teoria do produtor básica, acadêmica, explicativa, para trazer o conceito de função empresarial para determinar os preços. Então aqui a gente deixa de ver o empresário apenas como alguém que reage às informações do mercado, mas alguém que cria essas informações dentro do mercado. Então vamos primeiro fazer a definição do que é a função empresarial na visão de Jesus Huerta de Soto. Então, para ele, o empresário não reage a dados, ele cria os dados que o mercado ainda não tem. E o que são esses dados? Esses dados são representados pelo preço da mercadoria. O mercado não possui preço por si próprio. O empresário que vai determinar isso por meio da mercadoria a qual ele vai vender e por meio do custo marginal dele de produção. Então, quanto mais ele conseguir diminuir esse custo marginal, ele aumentar a produtividade dele, ele consegue ofertar um produto por um preço menor. Então, ele vai definir como a criatividade de novo, que é basicamente a criatividade de criar algo a partir do nada. O empresário detecta oportunidades, outros ainda não perceberam. Não está otimizando dentro de um conjunto de possibilidades, está ampliando o conjunto. Então, ele, por exemplo, verifica nichos de mercado a qual existe uma chance de você criar um novo produto e vendê-lo por um preço acessível. E que não tem ainda uma concorrência exatamente, não existe preços. Então, ele vai determinar isso a partir do zero. Literalmente a partir do zero. Isso é a criatividade da função empresarial, a qual ele vai criar uma informação, que é o preço da mercadoria, para o consumidor, a partir do nada. Foi criado a partir do zero, a partir da função empresarial, dele ver esses nichos de mercado. Bom, e é muito importante entender isso, que as informações são dispersas dentro da sociedade. E o que são as informações? As informações são os preços de mercado. O preço de mercado ele não é dado numa economia sem que antes alguém tenha o criado de fato.
E como eu vou determinar o preço de mercado de uma nova mercadoria? Seguindo o gráfico de oferta e demanda, então o ponto de equilíbrio. Quantas pessoas estão dispostas a comprar e o quanto eu estou disposto a produzir para vender num preço. Então eu posso vender meu produto, por exemplo, a 82, mas terá uma pessoa só consumindo. Se eu quero ampliar meu lucro, talvez faça mais sentido eu vender 48 unidades por um preço menor, porque no final das contas eu teria um lucro maior. E meu custo marginal de produção será menor também. Então, ao longo do tempo, se eu produzir mais, diminui o meu custo de produção e aumenta meu lucro. Então, ninguém possui todas as informações do mercado, o empresário age sobre fragmentos de conhecimento local e subjetivo. Ele não possui a informação, ele só tem, por exemplo, ele sabe que a taxa de juros hoje no Brasil é 14,50. Para ele tomar empréstimo para produzir algo, ele tem que produzir algo que dê um retorno maior do que ele vai pagar de juros. Mas ele não sabe, por exemplo, a informação de quantos preços estarão daqui 2 anos. É algo subjetivo, ele só tem parte do conhecimento. Ele não sabe como vai ser o mercado daqui 2 anos. Então ele parte de um princípio de uma certa incerteza. É uma aposta, em certo ponto é uma aposta, a qual ele pode ter um retorno maior sobre o valor investido, que será o seu lucro. E o estado de alertness, que é o estado de vigília, conceito do Kirchner, conceito de 73, um conceito bem antigo, que o empresário é aquele que está acordado para perceber o que os outros ignoram. No caso, que eu falei, os desequilíbrios, os gaps de preço, demandas latentes. Por exemplo, a gente pode dar um exemplo de que sempre teve a demanda para novas formas de biocombustíveis, por exemplo, porque o combustível fóssil em determinado momento tende a, além das variações constantes desde 80, do aumento dos preços devido à guerra, em determinado momento vai acabar a produção. Então, nós estamos tendo combustíveis biocombustíveis de forma geral, por meio de milho, soja, cana-de-açúcar e carros elétricos também. Então, o empresário ele tem sempre que se guiar por esses gaps do preço, as demandas latentes apresentadas e etc. Bom, e outro conceito metodológico muito importante dentro dessa linha de pensamento é a coordenação intertemporal. A ação empresarial coordena planos dispersos no tempo e no espaço, que é o que tudo isso que eu expliquei até aqui, aproximando a economia do equilíbrio, mas nunca atingindo o processo dinâmico. Bom, a gente mostrou um modelo estático onde o equilíbrio ele se cruza entre a oferta e a demanda. Na vida real, no cotidiano, é muito difícil você chegar nesse preço de equilíbrio. Ele sempre parte dentro daquele triângulo a qual eu apresentei. Então, os preços sempre estão em certo desequilíbrio, nunca estão na margem contida dentro da ideia de função empresarial trazida pelos autores que eu estou apresentando aqui. Então, um pouco diferente da teoria estática, porque aqui a gente está trabalhando dentro da economia dinâmica. Então, os preços estão sempre tentando chegar aqui no equilíbrio, mas nunca está atingindo o processo. Por quê? A economia é dinâmica, ela não para. Todo momento tem novidades no mercado, tem uma instabilidade, enfim. Tem novos produtores, novas criações, então o empresário tem que estar sempre ligado nisso, nesses fatores exógenos a qual ele vai ter que responder, que ele vai ter que passar informação por meio do preço. Bom, então, aí aqui o problema do conhecimento disperso, tá? Que a gente tem que entrar num conceito também elemental, que é o preço econômico. O problema econômico da sociedade é um problema do uso do conhecimento, de que não está dado e ninguém tem sua totalidade. O conhecimento disperso, milhares de agentes possuem fragmentos únicos de informação local, subjetiva e tácita. Nenhum planejador central pode agregá-la. Ou seja, o preço não pode ser dado fixamente. Os preços são dinâmicos dentro da sociedade. Por quê? Porque é por meio da função empresarial, é por meio da livre concorrência que você consegue gerar novas inovações, novos mercados, novas mercadorias, a qual as pessoas vão consumir e que vai melhorar o bem-estar total da economia. Certo? E aqui sobre o sistema de preços, como funcionam, os sinais condensam, enfim, é um pouco do que eu expliquei. E a função empresarial que o empresário interpreta esses sinais melhor que os outros e age. Esse ato cria nova informação, que é o preço, e desloca a curva da oferta.
Aí eu coloquei um texto aqui embaixo, conexão com a teoria da oferta. Quando o empresário age sobre sinais de preço, ele altera T e Z da função. Então, ele altera o deslocamento da oferta para a direita, diminuindo os valores. Principalmente porque ele cria novas tecnologias, né? Então, criando novas tecnologias, ele consegue fazer esse deslocamento. Aqui são os mecanismos, então, como é na teoria da escola austríaca o deslocamento. Fugindo um pouco daquele modelo estático a qual eu apresentei de princípio, mas para facilitar o entendimento, porque é uma introdução ao conceito da teoria do produtor. Então, o estado inicial, o mercado em S, que está sendo representado pela oferta, firmas existentes produzem usando tecnologia do equilíbrio, então preço e quantidade. Estado de alerta, empresários percebem o gap de produção, pode cair a demanda latente que existe, outros não virão. Então, ele está criando uma nova, por meio desse gap do mercado, o empresário está criando uma nova coisa. Existe nova, organiza fatores de forma nova, introduz T, que é a função na qual eu apresentei da quantidade lá, que é um dos fatores que desloca a curva. Ele já era, acaba que o custo marginal dele é menor do que o inicial, a firma oferece mais a um preço menor, que acaba deslocando para a direita essa curva. E o ponto de equilíbrio também, novo preço de equilíbrio também é moldado a partir dessa visão. Então é muito parecido com aquela primeira visão que eu mostrei do gráfico de eixo x e y de oferta e demanda da teoria do produtor. É a mesma coisa aqui aplicada. Bom, e aqui vamos partir para o case. A gente falou sobre a teoria do produtor numa visão empresarial. E nada melhor do que apresentar, por exemplo, um case para exemplificar tudo isso que foi falado até aqui no momento. Então eu escolhi o caso da BYD, porque a BYD começou em 95 produzindo baterias. Baterias de lítio, né? Wang Shufun foi quem percebeu que baterias de lítio podem ser fabricadas com mão de obra intensiva em vez de robôs caros. Isso acabou diminuindo o custo marginal dele de produção. Informação local que outros ignoraram. Então a mão de obra na China era muito mais barata do que você ter máquinas caras em 95, por exemplo. Essa inovação do processo de eliminar a automação cara e redesenhar a linha de produção manual, o custo marginal das baterias cai drasticamente se alterar o preço do mercado ainda. Para quem não sabe, a BYD cria bateria para tudo, para notebook, para outros carros que não sejam só BYD, tá? A BYD começou como uma fábrica só de bateria. Ela se transformou numa fabricante de EVs, de carros elétricos, recentemente. A integração vertical. Então a BYD controla toda a cadeia, mineração de lítio, células, packs, softwares, chassi. Cada ela reduz o custo marginal e aumenta o controle de T na função. E a expansão de veículos elétricos a partir de 2003 a 2023. Transfere vantagens em baterias para veículos. Em 2023 ultrapassa a Tesla em volume de veículos elétricos vendidos, vendendo 3,02 milhões de unidades. Bom, essa foi a inovação da BYD. Então ela já era uma produtora de bateria. Ela conseguiu diminuir em 60% o seu custo de produção de baterias elétricas entre 2010 e 2023 por meio desse awareness criado lá atrás, dessa diferenciação das outras indústrias. Por causa da mão de obra mais barata, eles verificaram que talvez não faria sentido ter tudo robotizado. Acabou gerando essa discrepância de menos 60% comparado com a indústria também do custo de bateria, conseguindo vender um carro no valor de 90 mil reais do seu carro de entrada, diferente dos outros carros elétricos no Brasil que são comercializados a partir de 250 mil reais. Então, esse estado de alerta a qual a informação foi gerada conseguiu diminuir o seu custo de produção, que o empresário Wang conseguiu criar, diminuir o custo da sua produção, gerando um valor novo de mercado para vender a mercadoria a partir de 90 mil reais, comparados aos seus concorrentes que vendem a 250 mil, aqui no Brasil, tá?
Bom, exemplificando isso em gráfico, aqui eu estou representando em 3 variantes de oferta e a demanda. Então, primeiro, eu coloquei o caso que seria a Tesla. Quando a Tesla começou a fabricar seus veículos elétricos, ela estava vendendo a um preço um pouco mais elevado. Ela não tinha concorrência quase que zero. Então ela conseguia vender uma quantidade razoavelmente legal, mas por um preço muito acima. Até que veio a ampla concorrência de outras empresas do setor de automóveis, como Mercedes, BMW, Audi, Volks, Fiat, todo o grupo Stellantis de maneira geral. E aqui na ampla concorrência os preços já diminuíram, está apresentado pelo S1. Então, devido à ampla concorrência do livre mercado, da concorrência de carros, sei que não é um mercado perfeito. É, tem poucas empresas concorrendo, mas conseguiu gerar uma nova curva de oferta com maior consumo, mas que a BYD, com sua inovação, diminuição do custo marginal de produção, principalmente sobre baterias, porque o carro elétrico depende muito de bateria. Acho que o maior valor assim do carro elétrico é o custo de bateria. Ela conseguiu gerar uma nova informação, um Exo novo, apresentado pelo Jesus Huerta de Soto. Uma nova informação no mercado, segundo Hayek, que é o preço. E essa informação aumentou o consumo e diminuiu drasticamente o preço consumido. Gerando os 90 mil, que antes era o valor de entrada de um carro elétrico no Brasil, era de 250 mil reais. A BYD conseguiu derrubar para 90 mil. Por isso a gente vê tantos carros da BYD. Não é só sobre qualidade, mas também sobre preço e concorrência. Ela conseguiu criar uma informação nova, um preço menor, a qual os consumidores estão dispostos a pagar, gerando aquela parte do triângulo que eu falei de excedente. Então, os consumidores antes estavam dispostos a pagar até tal valor, ela conseguiu mudar. Então, o excedente se torna muito maior no cálculo aqui dos triângulos, né? Que eu apresentei. Triângulo, triângulo, triângulo. Certo? E aqui o que eu mostrei, então, o excedente do consumidor comparado, no caso da BYD, o preço que era representado aqui. O gráfico está bem exemplificado, tá bom? Não está seguindo perfeitamente os valores a qual eu apresentei de 250. Eu limitei aqui até a casa de 97. Do preço, por exemplo, era 97. No caso da BYD, virou 47. Então, diminui pela metade, basicamente. A quantidade consumida triplicou. E o custo marginal da produção diminuiu drasticamente. Ou seja, ficou mais barato produzir a próxima unidade. O excedente do produtor saiu de 17 para 336. E o bem-estar total da economia aumentou para mais de 319 pontos comparado à oferta 1. E a síntese da teoria aplicada aqui, então, tudo que eu expliquei. Então, a base teórica de Varian-Mankiw, que o preço é igual à quantidade do custo marginal. Preços como sinais, então preços representam alguma coisa, eles são informações. O estado de alerta de criação de gaps de mercado do Kisner. A função empresarial, a criação de novas mercadorias, informações em nova produção, a mudança no estilo de produção. E o resultado, que o custo marginal menor acaba gerando uma nova curva mais plana. E o preço é menor e a quantidade consumida é maior. E o caso da BYD é a aplicação de tudo isso que eu mostrei anteriormente. É isso. Acho que eu consegui exemplificar tudo. Sei que é muito longo, mas deixarei um vídeo explicando o que eu criei pelo Notebook LM, que é a qual eu entendo que será a próxima linha de produção e a nova inovação de mercado, que é os agentes de IA. É isso. Muito obrigado.